E no capítulo dessa sexta-feira, dia 16 de julho, da novela topíssima, Fernando vai à peixaria e Yasmin fala para ele ir embora, e se ele não lembra que o Bruno já falou que não era para ele vir aqui. Fernando pergunta para Yasmin qual que é a dela e se é policial também. Yasmin fala que não e que ela não tem nada a ver com isso. Fernando fala que tem sim e o Pedro lhe enganou e enganou todo mundo. E nervoso fala que o traíra joga pros dois lados, é bandido e polícia ao mesmo tempo. Yasmin preocupada fala para Fernando que pro próprio bem dele, para ele ficar longe do Pedro e ficar longe dessa quadrilha e dessa droga maldita. Fernando pede para Yasmin falar a verdade para ele e ela e o Pedro não parecem ser farinha do mesmo saco. Yasmin fala que eles não são mesmo, fala para Fernando que não é nem polícia e nem bandida e só estava ajudando a dona Lara, fala para Fernando que eles mataram a Lara. Fernando nervoso pergunta se eles queriam controlar todo o esquema no lugar dela. Yasmin indignada fala que não, e a Lara nunca foi traficante e não tinha nada a ver com a Veludo Azul, e ela estava investigando essa quadrilha através dela. Fernando pergunta para Yasmin se ela é uma infiltrada. Yasmin suplica a Fernando por amor à própria vida dele para ele se afastar de tudo isso aqui e não quer que ele morra como a Lara morreu ou como ela, que pode morrer a qualquer momento. Fernando fala que o pior que não dá para confiar nem na própria polícia. Yasmin fala que tem o Pedro, mas pode ter mais alguém envolvido e fala para ele ir embora e não voltar mais aqui. Fernando fica chocado, agradece Yasmin e pede para ela se cuidar e vai embora. Paulo Roberto recebe a Angélica e fala para ela ficar de olho no Lima, que no fundo é um amarelão, e para eles não deixarem ele colocar tudo a perder. Angélica fala que ele pode deixar e pergunta qual é o próximo passo. Paulo Roberto fala como assim. Angélica fala que com a Lara fora da jogada, ele assume o lugar e quer que ele coloque ela como reitora. Paulo Roberto ri muito de Angélica, que fica sem entender. O delegado André chama José para ele descrever como foi a noite do assassinato de Lara. José fala para André que foi um pesadelo e tudo começou com um apagão e o funcionário da manutenção disse que estouraram a caixa de luz do hotel. André fala para José que depois quer falar com esse funcionário. André pergunta para José se antes do apagão ele saberia dizer se Sofia Loya Alencar recebeu alguém na suíte dela. José fala que foi uma noite agitada e cita Angélica, Lima, Paulo Roberto e que além da falecida, todo mundo veio falar com a dona Sofia. André pergunta se veio todo mundo junto. José fala que não e que veio chegando pingadinho, primeiro a Angélica e o Lima. José começa a narrar que Lima e Angélica chegaram quando ele estava falando com Clementina e que os dois deram boa noite para eles e que Clementina disse para eles não demorarem, pois Sofia está exausta. E que Angélica pediu calma e que só veio dar um abraço na amiga dela, sobrevivente. E que Lima disse que eles trouxeram até um vinho para comemorar com ela. E que José falou que ia anunciar eles e para eles esperarem só um segundinho. E que Lima falou que não precisava e que eles acabaram de falar com ela e que ele, José, os deixou subir. José fala que logo depois Lima veio perguntando por Angélica, só que ele não viu ela sair e que a dona Angélica pode ter passado por ele em um momento em que ele estava distraído e quem sabe. André pergunta para José quem chegou depois do Lima ter ido embora. José fala que aí foi a vez do Dr. Paulo Roberto e que ele fez hora lá em cima, demorou muito. André pergunta muito quanto tempo. José fala que não sabe dizer quanto tempo, mas que foi um tempo considerável, tanto que enquanto ele estava lá em cima, chegou a dona Lara, toda nervosa. José fala que depois veio o blackout, uma escuridão danada. André pergunta para José se quando Paulo Roberto saiu, ele notou algo de errado nele. José responde que ele saiu apressado, que quando ele perguntou se ele tinha visto a dona Lara, ele disse que sim, e que ela estava com a dona Sofia e que as duas estavam bem. André agradece José e vai falar com Graça. André fala para Graça que acabou de descobrir mais um cúmplice da dona Sofia, e Graça pergunta quem é. André fala que é o Dr. Paulo Roberto e Graça fica surpresa. Antes de continuarmos o resumo da novela topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo.
Bruno fala para Canarinho furioso que ele não pode fazer isso com ele. Canarinho fala para Bruno que vai entregar esse dossiê para a polícia e eles precisam saber o que o mesmo descobriu. Bruno nervoso pede para Canarinho por favor e está lhe implorando e está há anos planejando essa vingança e ele não pode colocar tudo a perder agora. Canarinho de maneira séria fala para Bruno que as coisas estão saindo do controle e as pessoas estão morrendo e nesse dossiê há informações suficientes para colocar na cadeia o Pedro, o Taylor e o Paulo Roberto. Bruno fala para Canarinho que ainda precisa de mais provas contra a Lara, contra a Sofia, porque ele tem certeza que toda a família Alencar está envolvida no tráfico da Veludo Azul. Canarinho fala que a Lara está morta e a Sofia está presa pelo assassinato dela e pergunta para Bruno o que mais ele quer. Bruno fica alterado e grita, dizendo que quer justiça, porque nenhuma das duas foi condenada pelo tráfico da Veludo Azul, e é isso que ele quer. Bruno fala que quer que a Lara seja lembrada como a chefe dessa maldita quadrilha, e que a Sofia apodreça na cadeia por causa dessa droga que mata e que destrói as pessoas como matou o irmão dele e destruiu a família dele. Canarinho fica chocado com o Bruno. Bruno fala que quer que a Sofia seja presa, mas não por um crime que ela não cometeu, e sim pela Veludo Azul. Canarinho pede calma a Bruno e fala pro mesmo que então ele acha que a Sofia não matou a mãe. Bruno nervoso fala que ele não sabe. Canarinho fica nervoso e pergunta se ele não matou a Lara ou matou. Bruno fica calado.